Qual é o momento da necessidade? O momento em que a fé está vacilando. Qual é o grande risco que estamos correndo? O risco de perder a fé. O risco de nos tornarmos incrédulos. O risco de nos tornarmos desobedientes. O risco de nos tornarmos rebeldes. O risco de darmos as costas para Deus. E é possível, sim, que nas circunstâncias da sua vida, e, parênteses, principalmente quando você alimenta a respeito de Deus expectativas que não deveria alimentar. Você espera de Deus coisas que não deveria esperar. E aí você passa pelo tempo da necessidade, da angústia, da tribulação, simbolizado ou representado pelo deserto. E aí você começa a ficar amargurado e amargurada com Deus. Você não vai blasfemar de cara, você vai ficar amargurado. Aquele um pouquinho ressentido, assim. Por que a gente está passando por isso? O que Deus quer? Você começa a orar de maneira assim, temerosa, mas um pouquinho audaciosa, dizendo, Deus, não estou entendendo qual que é a sua. Onde o Senhor quer chegar? O que o Senhor quer me ensinar? O que o Senhor está querendo fazer? E aí você fica dizendo assim para Deus, estou aqui, me ensina, não estou recusando não, Deus. Fala comigo. Por que está acontecendo isso? Por que o Senhor está deixando isso acontecer? Só que aí já tem uma certa oração assim piedosa, mas um pouquinho misturada com a murmuração, sabe? E com uma queixa de que Deus está deixando a dele e não está fazendo aquilo que lhe compete ou aquilo que você espera que ele faça. Aí brota aquela certa amargura no seu coração. Aí sabe o que vai acontecendo? Você vai esfriando. Você vai esfriando. Seu coração, que era quente em relação a Deus, ele vai esfriando. Aí você que buscou tanto na palavra, você já não lê tanto a palavra. Você que buscou tanto em oração, você já não ora tanto, porque você já orou, né? Você que estava comprometido em servir, comprometido e se dedicando, na hora em que você precisa, não vem o que você espera, aí você tira o pé do acelerador e de uma pessoa engajada, você se torna praticamente uma observadora das experiências de fé. Aí você liga o seu radar e começa a pensar e ver o que está acontecendo com os outros, mas você já esfriou. A partir de um momento, você não apenas esfriou, mas você se tornou cínico e cético. Quando alguém diz para você assim, Deus te ama, você dá um sorrisinho. Deus é bom, você... Só se for com os outros. Deus está cuidando de você. Você acredita mesmo nisso? Aí o seu coração já está bem machucado. Você saiu daquela leve murmuração, caiu no esfriamento e chegou num estado de descrédito, ceticismo. Você dá de ombros. Praticamente o evangelho para você se torna apenas e tão somente algo que está dentro de você como uma experiência cultural, do mesmo jeito que está dentro da gente ser brasileiro. Mas a gente já não canta mais, sou brasileiro. Não, já. Daqui a pouco você está com raiva de brasileiro. Você não quer mais saber de igreja, você não quer mais saber de pastor, você não quer mais saber da fé, você não quer mais saber de Bíblia, você não quer mais saber de nada. Você ganha uma certa ojeriza esse negócio todo. E motivos para você justificar esse seu processo de leve murmuração
esfriamento, ceticismo, incredulidade e rejeição, rompimento, ojeriza, não lhe faltam. E aí o próximo passo, sabe qual é? Você abre mão dos seus valores morais. E você vai para a Babilônia. Por que você abre mão dos seus valores morais? Porque se Deus não está aí para te ajudar, é bem provável que Ele também não esteja aí para te julgar. Se Deus não está aí para te dar uma força quando você está precisando, você pensa assim, bom, se Ele não veio me socorrer, também não vai vir me disciplinar. Aliás, Deus, que Deus! Aí você começa a falar, como eu ouvi uma pessoa abrindo o coração comigo essa semana, e choramos juntos, e aquele homem dizia para mim, bom pastor, se é que Deus existe, aí você cai nessa, e aí, como disse o Dostoiévski, né, se Deus não existe, tudo é permitido. Porque se você perdeu a conexão do seu coração com Deus, não tem por que mais você se sacrificar para manter uma vida agradável aos olhos de Deus. Aliás, que Deus? É isso que o autor da carta aos Hebreus está falando. É desse processo e desse cuidado que a gente tem que ter na nossa caminhada. E ele diz que nós devemos buscar o nosso sacerdote, o nosso intercessor, aquele que nos coloca diante de Deus e coloca Deus diante de nós. E nós vamos encontrar misericórdia e a graça de Deus vai ser derramada para nós. E aí o autor da carta diz assim, e não hesite em procurar por Jesus e clamar pelo nome de Jesus. Por quê? Porque Ele vai entender você, Ele passou por tudo isso que você está passando. Ele sabe o que é isso aí que você está sentindo. Ele sabe o que é isso aí que você está pensando. Mas Ele não pecou. Mas Ele passou, e em tudo foi tentado como nós. Passou pela mesma ameaça. E eu fiquei pensando, que tipo de situação Jesus viveu e que se parece muito, ou se parecem muito com as situações que eu vivo.